O envelope pardo deslizou pela mesa do restaurante até parar na minha frente. Meu coração parou por um segundo, enquanto os últimos convidados da minha festa de aniversário de 40 anos se despediam ao longe. Presente surpresa, disse Renato com um sorriso que não alcançava seus olhos. Abriu o envelope sentindo algo estranho no ar. Papéis de divórcio. Ali mesmo, no restaurante Cantinho Dourado, entre taças vazias de champanhe e pedaços esquecidos do meu bolo de aniversário. Você já está muito velha. Quero uma mulher mais nova. As palavras saíram da boca dele como pedras afiadas, projetadas para cortar fundo. Mas em vez da dor dilacerante que ele esperava provocar, senti apenas uma calma surpreendente me envolver. Olhei para aquele homem que compartilhou minha cama por 15 anos e sorri. Um sorriso genuíno que o desconcertou completamente. Peguei a caneta Mont Blanc que ele sempre carregava no bolso interno do paletó, presente que dei no nosso 10º aniversário, e assinei cada página metodicamente. Pronto, está feito. Devolvi os papéis enquanto terminava o último gole da minha taça. A confusão estampada no rosto dele valeu cada segundo daquele momento. Renato esperava lágrimas, súplicas, talvez até uma cena pública. Recebeu apenas aceitação tranquila. O que ele não sabia, não podia imaginar, é que eu já esperava por esse momento há exatos 3 anos e 2 meses. Nasci em Curitiba e sempre fui conhecida pela minha prudência. Filha de Dona Zuleide, cresci ouvindo que mulher precisa ter um plano B, C e até Z. Formei-me em psicologia, construí uma carreira sólida, mas quando me casei com Renato Duarte, o empresário promissor do ramo imobiliário, gradualmente fui me tornando apenas a esposa do Renato. Os jantares com clientes importantes, as festas beneficentes, as viagens estratégicas, tudo girava em torno dele e da construtora Horizonte, que crescia vertiginosamente no mercado paranaense. Naquela tarde chuvosa de maio, 3 anos antes do meu aniversário fatídico, fui ao shopping comprar um presente surpresa para Renato. Seu celular ficou em casa, esquecido no criado mudo. A notificação piscou na tela. Mal posso esperar para te ver hoje à noite enquanto sua esposa está na palestra. Mensagem de Fernanda, sua assistente executiva, 27 anos, cabelos castanhos e pernas intermináveis. Desbloqueei o aparelho. Conheci a sua senha, aniversário da nossa filha Amanda. E encontrei 3 meses de conversas, fotos íntimas, planos para viagens de negócios que eram, na verdade, escapadas românticas. O chão desapareceu sob meus pés naquele momento. Senti o gosto metálico do sangue na boca de tanto morder o lábio para não gritar. Não consegui chorar imediatamente. O choque era grande demais. Recolhi-me ao nosso closet, um espaço amplo no condomínio Araucária, nosso luxuoso apartamento. Sentei entre vestidos caros e sapatos de marca, presentes que ele me dava depois de cada viagem suspeita. Agora percebia, eram oferendas de culpa. As lágrimas vieram depois, à noite, quando fingi dor de cabeça para não jantar com ele. Chorei silenciosamente por horas, dias, uma semana inteira. Mas algo inusitado aconteceu no 8º dia. Acordei com uma clareza desconcertante. Em vez de confrontá-lo, decidi estudá-lo. Observar, planejar. Nunca deixe que saibam o que você está pensando, dizia minha mãe. E assim fiz. Continuei sendo a esposa perfeita enquanto me reconstruía por dentro. Matriculei-me secretamente em cursos de educação financeira. Liguei para Júlia Menezes, minha melhor amiga, desde os tempos de faculdade, e agora uma respeitada advogada, especialista em divórcios de alto padrão. Não faça nada precipitado, aconselhou ela. Reúna informações, documentos, provas. Quanto mais preparada estiver, mais forte será sua posição. Comecei a prestar atenção em conversas que antes ignorava. Reuniões na nossa sala de estar, telefonemas tarde da noite, pastas que Renato deixava brevemente sobre a mesa. Descobri gradualmente que a construtora Horizonte, empresa que ele construiu do zero e que tanto se orgulhava, sustentava-se parcialmente em esquemas de propinas e lavagem de dinheiro. Contratos superfaturados com a prefeitura, notas fiscais falsas, pagamentos a políticos influentes, tudo documentado em arquivos que ele achava estarem seguros. Cada descoberta era como encontrar uma peça de um quebra-cabeça macabro. Em vez de confrontá-lo ou denunciá-lo, usei esse conhecimento como poder. Com a orientação jurídica de Júlia,
comecei a transferir discretamente parte do nosso patrimônio conjunto para contas em meu nome. Tudo legal, tudo documentado, tudo dentro do que me era de direito como esposa em comunhão parcial de bens. Paralelamente, voltei a exercer minha profissão. Abri uma pequena clínica de psicologia no centro de Curitiba, a Clínica Renascer. Inicialmente atendia poucos pacientes, mas logo percebi uma oportunidade de mercado: consultoria psicológica para executivos. Comecei a trabalhar com líderes empresariais, ajudando-os a lidar com estresse, decisões difíceis e conflitos organizacionais. Ironicamente, foi o próprio Renato quem me apresentou aos primeiros clientes, sem saber que estava plantando as sementes do meu futuro independente. Com o tempo, desenvolvi uma reputação sólida. Executivos confidenciavam suas angústias, medos e também segredos corporativos. Informações valiosas sobre empresas, inclusive sobre concorrentes e parceiros da construtora Horizonte, chegavam até mim naturalmente, protegidas pelo sigilo profissional. Eu nunca quebrei esse sigilo, mas usava o conhecimento para entender melhor o mercado onde Renato atuava. Enquanto isso, em casa, mantinha a aparência de normalidade. Organizava jantares para seus clientes, acompanhava-o em eventos sociais, sorria nas fotos de família. Nossa filha Amanda, então com 16 anos, focava nos estudos pré-vestibular, sonhando com a faculdade de medicina. Ela não sabia de nada. Protegê-la da tempestade que se formava era minha prioridade absoluta. Nos últimos meses antes do divórcio, intensifiquei meus movimentos. Contratei discretamente um detetive particular para documentar os encontros de Renato com Fernanda. Não por ciúmes, essa dor já havia cicatrizado, mas como garantia adicional para o inevitável confronto que viria. Também me aproximei de Tiago Rezende, sócio minoritário de Renato na construtora, durante os eventos empresariais. Percebi seu desconforto com certos negócios da empresa, sua admiração mal disfarçada por mim, e identifiquei ali uma possível aliança estratégica. E assim chegamos àquela noite no Cantinho Dourado, quando Renato achou que estava me destruindo com aqueles papéis de divórcio e aquela frase cruel. Mal sabia ele que não estava encerrando um capítulo da minha vida. Estava apenas me dando permissão formal para executar o grande finale do plano, que elaborei meticulosamente por mais de 1000 dias e noites. Saí do restaurante dirigindo meu próprio carro, algo que comecei a fazer consistentemente nos últimos anos, construindo pequenas independências. Olhei para a cidade iluminada de Curitiba pela janela e senti, pela primeira vez em muito tempo, que estava completamente viva. A verdadeira batalha começaria no dia seguinte, na audiência de divórcio, e eu estava armada até os dentes. Não com ódio ou amargura, mas com informação, estratégia e uma paciência que Renato jamais compreenderia. De onde você é? Já enfrentou alguma traição assim? Consegue imaginar o que aconteceu naquela audiência de divórcio? Se inscreva aqui no canal Vingança do Dia porque esta história está apenas começando. Ainda consigo sentir o peso daquele celular na minha mão. Um aparelho caro que eu mesma havia presenteado Renato em seu aniversário de 45 anos. O vidro frio contra minha palma suada, enquanto as mensagens se revelavam, uma após a outra, como pequenos punhais luminosos na tela de alta resolução. Nosso quarto de hotel tem vista para o mar, você vai adorar. Enviada às 14h23, numa quinta-feira em que Renato disse que estaria em São Paulo, fechando um contrato importante. Comprei aquela lingerie que você pediu, a vermelha. Recebida às 22h45, numa noite em que ele alegou estar preso em uma reunião com investidores estrangeiros. Fernanda Pacheco, a assistente executiva perfeita, formada em administração com especialização em gestão de projetos. Sempre impecável com seus ternos bem cortados e saltos precisamente altos o suficiente para serem profissionais, mas que evidenciavam suas pernas torneadas. Contratada pessoalmente por Renato há 2 anos, quando ela tinha apenas 25 anos e um potencial impressionante, segundo ele descreveu no jantar, em que anunciou sua nova contratação. Lembro-me de ter achado estranho que uma vaga tão importante não tivesse passado pelo processo seletivo normal do RH, mas engoli a dúvida junto com o vinho caro daquela noite.
Agora, as peças se encaixavam com uma clareza dolorosa. Desliguei o celular e o coloquei exatamente na mesma posição em que o encontrei. Subi para nosso quarto no segundo andar do condomínio Araucária e me sentei na poltrona de leitura próxima à janela, um cantinho que criei para mim, com vista para o pequeno jardim de inverno. Fiquei ali, paralisada, observando as sombras mudarem de lugar conforme o sol se punha. Não consegui chorar imediatamente. Era como se meu corpo tivesse entrado em estado de choque, incapaz de processar a traição que acabara de descobrir. A dor veio em ondas nos dias seguintes, momentos em que eu mal conseguia respirar, alternados com períodos de entorpecimento emocional. Analisei mentalmente cada viagem de negócios dos últimos meses, cada jantar perdido, cada noite em que ele chegou tarde cheirando a um perfume que não era o habitual. Tudo fazia sentido agora. Eu havia sido enganada, não por dias ou semanas, mas por meses inteiros. No 7º dia após a descoberta, pedi à nossa empregada que preparasse o jantar mais cedo e disse que estava com enxaqueca. Tranquei-me em nosso quarto e finalmente permiti que o choro viesse, abafando os soluços com o travesseiro. Chorei pela jovem sonhadora que fui um dia, pela vida que construímos juntos, pelas promessas que ele quebrou, pela família que pensei que tínhamos. Chorei até sentir meus olhos arderem e minha garganta doer. Chorei até não haver mais lágrimas. Na manhã seguinte acordei diferente. É difícil explicar a transformação, mas foi como se algo fundamental tivesse mudado dentro de mim. Levantei-me, tomei um banho demorado, vesti-me com cuidado e me olhei no espelho. Os olhos ainda estavam inchados, mas havia uma lucidez nova neles, uma determinação fria que nunca as havia sentido antes. O choro acabou, disse a mim mesma. Agora começa o jogo. Naquele mesmo dia, liguei para Júlia Menezes. Nossa amizade vinha dos tempos de faculdade. Ela cursava Direito enquanto eu estudava Psicologia na Federal do Paraná. Continuamos próximas mesmo quando nossas vidas tomaram rumos diferentes. Júlia se especializou em Direito Familiar e construiu uma reputação sólida em Curitiba, como a advogada que mulheres de alta classe procuravam quando precisavam se divorciar sem perder seu patrimônio e dignidade. Encontramo-nos no Café Sabor em Arte, um lugar discreto no centro histórico, longe dos círculos sociais que Renato frequentava. Sentamos em uma mesa no fundo, pedi um expresso duplo, precisava da cafeína para manter a clareza e contei tudo. As mensagens, as viagens, as suspeitas confirmadas. Júlia me ouviu sem interromper, seus olhos experientes analisando não apenas minhas palavras, mas também minha postura, meu tom de voz, minha determinação. "O que você quer fazer, Camila?" perguntou ela finalmente, depois de um longo silêncio. "Quero me preparar", respondi com uma calma que me surpreendeu. "Não quero confrontá-lo agora. Quero entender primeiro onde estou pisando. Nossa situação financeira, nossos bens, os negócios dele. Quero saber exatamente o que posso perder e o que posso ganhar antes de fazer qualquer movimento." Júlia sorriu. Um sorriso discreto, quase imperceptível. Essa é a abordagem certa. A maioria das mulheres age por impulso e perde vantagens estratégicas. Vamos fazer diferente. Ela abriu sua agenda eletrônica. "Quero que você comece a reunir documentos. Extratos bancários, escrituras, contratos, declarações de imposto de renda, tudo o que conseguir sem levantar suspeitas. Vamos nos encontrar novamente em 2 semanas." Saí daquele café com uma missão clara. Nos dias seguintes, dediquei-me a explorar discretamente nossa vida financeira conjunta. Descobri que sabia muito menos do que imaginava. Renato sempre cuidou das finanças, alegando que queria me poupar dessas preocupações. Agora percebia que era uma forma de controle. Comecei a vasculhar seu escritório em casa quando ele não estava. Encontrei pastas com contratos da construtora, documentos bancários, registros de propriedades. Fotografava tudo com meu celular e enviava para a Júlia analisar. Foi durante essas investigações que encontrei a primeira evidência de algo mais sério que uma simples traição. Um contrato com a prefeitura para a construção de um complexo esportivo na zona sul de Curitiba tinha valores claramente inflacionados. Outro documento guardado em uma pasta aparentemente insignificante
mostrava transferências regulares para uma empresa de consultoria chamada Estratégica Soluções, empresa que, após uma rápida pesquisa online, descobri não ter presença digital alguma. Parecia existir apenas no papel. Quando mostrei essas descobertas a Júlia, ela franziu o senho. Isso vai além de um caso extraconjugal, Camila. Parece que estamos falando de possíveis irregularidades fiscais, talvez até corrupção. O que isso significa para mim? Perguntei, sentindo um frio no estômago. Significa que você precisa ser muito cuidadosa. Por um lado, esse tipo de informação pode te dar uma vantagem significativa numa negociação de divórcio. Por outro, se você for casada em comunhão parcial de bens, pode haver riscos legais para você também. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria completamente meu futuro. Quero me proteger e recuperar o que é meu por direito. Não quero destruí-lo, mas também não vou sair dessa como vítima. Os meses seguintes foram de aprendizado intenso. Matriculei-me em um curso online de educação financeira usando um pseudônimo. Comecei a frequentar palestras sobre empreendedorismo feminino. Li livros sobre investimentos, mercado imobiliário, estratégias de negociação. Todo o conhecimento que Renato havia sutilmente me desencorajado a buscar durante nosso casamento. Paralelamente, retomei minha carreira como psicóloga. Aluguei uma sala comercial no centro da cidade, montei um consultório elegante, mas discreto, e comecei a atender alguns pacientes antigos que ainda mantinham contato. Renato não se opôs. Na verdade, pareceu aliviado que eu tivesse algo para me ocupar enquanto ele trabalhava duro. A verdadeira virada aconteceu quando um de meus pacientes, CEO de uma multinacional, mencionou sua dificuldade em lidar com o estresse da liderança. Apliquei técnicas específicas de gestão emocional que haviam sido foco de minha especialização antes do casamento. Os resultados foram tão positivos que ele me recomendou para outros executivos. Em questão de meses, minha agenda estava cheia de altos executivos buscando equilibrar suas vidas profissionais caóticas. Sem perceber, estava construindo uma rede de contatos poderosa no mesmo círculo empresarial de Renato. Informações valiosas sobre o mercado imobiliário, tendências de investimento e até mesmo sobre a reputação da construtora Horizonte chegavam até mim naturalmente durante as sessões. Um dia, recebi uma ligação de Patrícia Medeiros, nossa vizinha do apartamento ao lado. Camila, não sei se devo te contar isso, mas acho que você merece saber. Vi seu marido com uma moça jovem no restaurante do Museu Oscar Niemeyer ontem à noite. Estavam bem próximos. Agradeci pela informação com a tranquilidade de quem já conhece o final do filme. Patrícia parecia desapontada com minha falta de reação. Ela esperava drama, talvez lágrimas, certamente fofocas suculentas para compartilhar depois. Em vez disso, encontrou apenas uma aceitação serena que deve ter parecido estranha. O que ninguém sabia é que eu estava longe de estar conformada. Cada nova informação sobre a traição de Renato era cuidadosamente arquivada, mental e literalmente, como mais uma peça no tabuleiro que eu montava pacientemente. Não era mais sobre salvar meu casamento. Era sobre me reinventar e garantir que, quando o inevitável acontecesse, eu estaria preparada. Em um dos meus atendimentos, conheci Tiago Rezende, sócio minoritário de Renato na construtora. Ele me procurou alegando problemas de ansiedade, mas logo percebi que havia algo mais por trás de sua busca por terapia. Durante nossas sessões, respeitando sempre a ética profissional, notei seu crescente desconforto com certas práticas da empresa. Às vezes sinto que estou comprometendo meus valores, confessou ele numa tarde chuvosa típica de Curitiba. Entrei no negócio para construir, criar espaços para pessoas viverem e trabalharem. Mas agora parece que estamos mais focados em outras coisas. Mantive minha postura profissional, mas internamente aquela informação acendeu uma luz. Tiago poderia ser um aliado valioso. Não violei o sigilo terapêutico, mas comecei a cultivar uma amizade com ele fora do consultório. Encontros casuais em eventos beneficentes, conversas sobre desenvolvimento pessoal, recomendações de livros, pequenos gestos que construíram uma ponte de confiança. Meu plano ganhava forma, camada por camada. Com a ajuda de Júlia, abri contas bancárias separadas e comecei a transferir pequenas quantias regularmente, valores que não despertariam suspeitas.
mas que ao longo do tempo constituíram uma reserva financeira considerável. Também investi na Bolsa de Valores, algo que Renato sempre disse ser complexo demais para mim. Registrei minha empresa de consultoria psicológica oficialmente, com sede na Clínica Renascer. Contratei uma secretária e ampliei o espaço, alugando a sala ao lado. Desenvolvi um programa específico de coaching para líderes empresariais e comecei a dar palestras em eventos corporativos. Meu nome circulava em ambientes onde antes eu era apenas a esposa do Renato. A cada passo que dava em direção à independência, observava as reações de meu marido. No início, ele pareceu satisfeito, provavelmente interpretando meus movimentos como um hobby inofensivo que me manteria ocupada enquanto ele vivia sua dupla vida. Depois, veio uma curiosidade cautelosa quando meu nome começou a aparecer em círculos profissionais. Finalmente, percebi um leve incômodo quando alguns de seus próprios clientes mencionaram minhas palestras durante jantares de negócios. Uma noite, cerca de 2 anos após descobrir a traição, Renato chegou em casa mais cedo que o habitual. Encontrou-me no escritório, analisando gráficos de desempenho da minha empresa. "Você realmente está levando isso a sério?", comentou parado na porta. "Sempre levei minha carreira a sério", respondi sem desviar os olhos da tela do computador. Apenas dei uma pausa por alguns anos. Ele se aproximou, colocou as mãos em meus ombros, um gesto que um dia me teria feito estremecer de afeto, mas que agora apenas ativava meu autocontrole. "Estou orgulhoso de você, sabia? Mas não se sobrecarregue. Não precisamos do dinheiro." "Não faço isso pelo dinheiro, Renato", respondi, finalmente olhando-o nos olhos. "Faço isso por mim." Algo em meu tom deve tê-lo alertado. Vi uma sombra de inquietação passar por seu rosto, rapidamente substituída por seu sorriso confiante habitual. Beijou o topo da minha cabeça e saiu do escritório, provavelmente para ligar para Fernanda e inventar uma desculpa para vê-la mais tarde. Os meses finais antes do divórcio foram os mais intensos. Tiago finalmente me procurou fora do contexto terapêutico, pedindo para conversar sobre assuntos delicados. Nos encontramos no Parque Barigui, numa manhã de domingo. Caminhando entre as árvores, longe de ouvidos curiosos, ele me confidenciou seu desejo de sair da sociedade com Renato. "Não concordo mais com a direção que a empresa está tomando. Há contratos suspeitos, pagamentos não documentados, parcerias questionáveis." Tentei discutir isso com Renato, mas ele diz que são apenas estratégias criativas de negócio. Vi ali a oportunidade que esperava. "E o que pretende fazer?" "Quero vender minha parte, mas preciso de um comprador que Renato não possa manipular ou intimidar." Respirei fundo antes de fazer a proposta que mudaria tudo. "E se eu comprasse sua participação?" Tiago parou de caminhar, visivelmente surpreso. "Você? Por que não? Tenho capital, entendo de negócios mais do que muitos imaginam e conheço a empresa por dentro. Mas você é a esposa dele?" "Exatamente. Quem melhor para garantir que seus interesses sejam respeitados?" Após a surpresa inicial, conversamos sobre valores, condições e principalmente sobre discrição absoluta. A transação precisaria acontecer silenciosamente, através de uma empresa holding que criei especificamente para esse propósito, com a ajuda de Júlia. Foi assim que me tornei sócia da construtora Horizonte, sem que Renato soubesse. Uma jogada arriscada, certamente, mas calculada. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre recuperar o poder que ele sutilmente havia tirado de mim ao longo dos anos. Nas semanas que antecederam meu aniversário de 40 anos, finalizei os últimos preparativos. Documentei cuidadosamente todas as irregularidades da construtora que consegui descobrir. Transferi meus investimentos para estruturas juridicamente protegidas. Preparei um apartamento mobiliado na região do Batel, um plano B caso precisasse sair rapidamente de casa. E então, chegou o dia. O dia em que Renato escolheu para me entregar os papéis do divórcio, pensando que estaria me destruindo com suas palavras cruéis. O dia em que olhei em seus olhos e sorri enquanto assinava os documentos, confundindo-o completamente com minha tranquilidade. O que ele não sabia era que aquela assinatura não representava minha derrota. Era apenas o início do meu verdadeiro renascimento. Após assinar os papéis do divórcio no restaurante, dirigi até minha casa. Ainda era minha casa, pelo menos por enquanto, com uma sensação estranha de leveza.
Estacionei o carro na garagem e observei a fachada imponente do condomínio Araucária, com suas linhas arquitetônicas modernas e jardins impecáveis. O porteiro me cumprimentou com um sorriso respeitoso. "Boa noite, dona Camila." Sorri de volta, pensando que ele não fazia ideia da transformação que estava ocorrendo por trás daquela fachada de normalidade. Entrei no elevador, apertei o botão do 10º andar e me permiti um momento de reflexão enquanto subia. Os últimos 3 anos haviam sido uma vida dupla. Externamente, continuava sendo Camila Fontes Duarte, esposa dedicada do empresário bem-sucedido, presença elegante em eventos sociais, anfitriã de jantares elaborados para clientes importantes. Internamente, era uma estrategista calculando cada movimento, uma empresária construindo seu império nas sombras, uma mulher redescobrindo sua força após a traição. Ao entrar no apartamento, notei que Renato ainda não havia chegado. Provavelmente estava com Fernanda, comemorando seu ato de coragem ao me pedir o divórcio. Tirei os sapatos de salto, servi-me uma taça do vinho tinto italiano que guardávamos para ocasiões especiais e caminhei até a varanda. A cidade cintilava lá embaixo, luzes douradas contra o céu escuro de Curitiba. Respirei fundo o ar frio da noite e brindei silenciosamente a minha nova vida. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Não queria compartilhar a cama com Renato quando ele finalmente chegasse. Pela manhã encontrei-o na cozinha preparando café. Parecia cansado e ligeiramente desconfortável com minha presença. "Bom dia", disse sem olhar diretamente para mim. "Você está bem?" "Nunca estive melhor", respondi com sinceridade. Ele me analisou, confuso com minha tranquilidade. Provavelmente esperava encontrar uma mulher destruída, olhos inchados de tanto chorar, implorando para reconsiderar. Em vez disso, encontrou-me perfeitamente composta, vestida para o trabalho, tomando meu café da manhã como se fosse um dia comum. "Sobre ontem à noite", começou ele. "Não precisamos discutir isso agora", interrompi. "Tenho uma agenda cheia hoje. Podemos tratar dos detalhes práticos da separação durante o fim de semana." Saí antes que ele pudesse responder, deixando-o com sua xícara de café e sua expressão perplexa. Aquele era apenas o primeiro de muitos momentos em que eu reescreveria o roteiro que ele havia planejado para nosso divórcio. Dirigi até a Clínica Renascer, meu refúgio profissional no centro da cidade. Minha secretária Sofia, uma mulher discreta e eficiente na casa dos 50 anos, percebeu imediatamente que algo havia mudado. "Está tudo bem, doutora Camila?" "Está tudo em transformação, Sofia", respondi. "Preciso que você cancele minha agenda da próxima semana e remarque os compromissos. Vou precisar de tempo para reorganizar algumas questões pessoais." Ela assentiu, sem fazer perguntas, uma das qualidades que mais valorizava nela. "Ah, doutor Oswaldo Queiroz ligou. Diz que é urgente." Oswaldo havia sido meu terapeuta nos primeiros meses após descobrir a traição de Renato. Um profissional excepcional que me ajudou a transformar a dor em clareza e propósito. Eventualmente, nossas sessões evoluíram para conversas entre colegas de profissão e ele se tornou um mentor e confidente. Liguei para ele assim que entrei em meu consultório. "Então aconteceu", disse ele após eu relatar os eventos da noite anterior. Não havia surpresa em sua voz, apenas uma constatação tranquila. "Sim, finalmente. Mais cedo do que eu esperava, mas estou preparada." "E como se sente?" Refleti por um momento antes de responder. "Determinada, focada e, estranhamente, livre. A liberdade pode ser assustadora quando não estamos habituados a ela." "Não tenho medo", afirmei. "Tenho um plano." "É claro que tem." Ele riu suavemente. "Você sempre foi meticulosa. Só tome cuidado para não deixar que a necessidade de controle se transforme em obsessão pela vingança." "Não é vingança, Oswaldo. É justiça. É recuperar o que construí junto com ele, mas que ele tentou me negar." Após desligar, abri meu notebook e acessei um arquivo criptografado, onde mantinha meu plano de batalha. Uma lista detalhada de ações a serem tomadas agora que o divórcio estava oficialmente em andamento. O primeiro item: reunião com Júlia. Encontramo-nos para almoçar em um restaurante discreto nos arredores da cidade. Júlia chegou com uma pasta de documentos e aquele olhar determinado.
que intimidava tantos adversários nos tribunais. Ele iniciou o processo antes do que prevíamos, comentou ela, enquanto analisava os papéis que Renato me entregara. Isso pode ser bom para nós. Significa que ele está confiante demais e provavelmente não espera resistência significativa da sua parte. Ele me chamou de velha, compartilhei, permitindo que um pouco da mágoa transparecesse. Disse que quer uma mulher mais nova. Júlia balançou a cabeça indignada. Típico, essa arrogância vai ser sua queda. Bem, vamos transformar essa pressa dele em nosso trunfo. Preparei uma contraproposta para o acordo de divórcio que vai fazê-lo engasgar com seu uísque importado. Revisamos a estratégia jurídica ponto por ponto. Júlia havia estruturado um documento que não apenas reivindicava metade de todos os bens adquiridos durante nosso casamento, o que já seria considerável, mas também incluía cláusulas específicas sobre a propriedade intelectual dos projetos da construtora que foram desenvolvidos nesse período, participação nos lucros futuros de empreendimentos já iniciados e, mais importante, minha participação oculta na empresa através da holding. Quando ele descobrir que você é sócia da própria empresa, vai ter um ataque, comentou Júlia com um sorriso contido. Essa revelação precisará ser cuidadosamente cronometrada, respondi. Temos outras cartas na manga que precisam ser jogadas primeiro. Nos dias seguintes, mergulhei completamente na execução do meu plano. A primeira fase envolvia consolidar minha posição financeira independente. Transferi meus investimentos pessoais para instituições diferentes das que Renato utilizava. Formalizei a estrutura corporativa da minha empresa de consultoria, incluindo a holding, que agora detinha a participação na construtora. Registrei formalmente a propriedade do apartamento no Batel, que havia adquirido secretamente meses antes. Amanda, nossa filha de 19 anos, estava estudando medicina em São Paulo. Decidi visitá-la para explicar pessoalmente a situação antes que Renato pudesse apresentar sua versão distorcida dos fatos. Peguei um voo na sexta-feira pela manhã e a encontrei no intervalo de suas aulas. "Mãe!" exclamou ela, surpresa ao me ver esperando no café próximo ao campus universitário. "Aconteceu alguma coisa? Você nunca aparece sem avisar." Sentamos em uma mesa-pia afastada e contei a ela sobre o divórcio, omitindo os detalhes mais sórdidos da traição. Amanda não pareceu completamente surpresa. "Eu tinha notado que vocês estavam distantes há muito tempo", confessou. "E para ser sincera, vi papai com aquela assistente dele uma vez quando fui visitá-lo no escritório sem avisar. Eles estavam próximos demais. Não quis acreditar. Tentei me convencer que era apenas minha imaginação. Abracei minha filha, sentindo uma mistura de tristeza por sua desilusão e alívio por ela já estar parcialmente preparada para a notícia. O importante é que nada vai mudar entre nós, assegurei. E sua faculdade continuará garantida, independentemente do que aconteça. Não estou preocupada comigo, mãe. Estou preocupada com você. Como vai ficar sozinha naquela casa enorme? Sorri, tocada por sua preocupação. Na verdade, pretendo fazer grandes mudanças, a começar por encontrar um lugar que seja realmente meu. Voltei a Curitiba no domingo, renovada pelo tempo com Amanda e pronta para a próxima fase do plano, a expansão estratégica da minha empresa. Nas últimas semanas, havia identificado uma oportunidade de mercado. Muitas corporações em Curitiba ofereciam programas de bem-estar para seus funcionários, mas poucos abordavam efetivamente a saúde mental no ambiente corporativo. Desenvolvi um programa abrangente de consultoria organizacional, combinando minha formação em psicologia com os conhecimentos de gestão que havia adquirido. Contratei 2 psicólogos experientes para se juntarem à equipe da Clínica Renascer. Reformei o espaço, ampliando para o andar superior do prédio. Investi em marketing direcionado, enviando propostas para empresas que sabia estarem enfrentando desafios de produtividade e retenção de talentos. Uma dessas empresas era a GR Incorporações, principal concorrente da construtora Horizonte de Renato. Uma jogada arriscada, certamente, mas calculada. Fui pessoalmente apresentar a proposta ao CEO, Gabriel Rocha, um homem conhecido por sua visão inovadora e por valorizar o capital humano de sua empresa. "Sua abordagem é exatamente o que estamos procurando, doutora Fontes", comentou ele após minha apresentação. "Mas confesso que estou surpreso. Você é casada com Renato Duarte, não é?"
Isso não cria um conflito de interesses? Na verdade, estamos em processo de divórcio. Esclareci calmamente. E posso garantir absoluta confidencialidade profissional, independentemente de qualquer relação pessoal. Gabriel estudou-me por alguns instantes antes de assentir. Nesse caso, gostaríamos de implementar seu programa como piloto para nossa equipe executiva. Se os resultados forem positivos, expandiremos para toda a empresa. Saí daquela reunião com um contrato significativo e a sensação de que havia cruzado um Rubicão pessoal. Estava oficialmente competindo no mesmo mercado que Renato. Não diretamente, mas tangencialmente, o suficiente para que notícias do meu sucesso inevitavelmente chegassem até ele. E chegaram mais rápido do que eu esperava. Naquela mesma semana, recebemos em casa uma correspondência do tribunal informando a data da primeira audiência de conciliação do nosso divórcio. Renato chegou furioso, jogando o envelope na mesa da cozinha onde eu revisava relatórios. Você está trabalhando com o Gabriel Rocha? Exigiu sem preâmbulos. Olhei para ele com tranquilidade, fechando meu notebook. Boa noite para você também, Renato. Responda a minha pergunta. Você está prestando serviços para a AGR? Sim, estou. A Clínica Renascer acaba de fechar um contrato para implementar um programa de saúde mental corporativa lá. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente perturbado. Você tem ideia do que está fazendo? Gabriel Rocha é meu concorrente direto. Está tentando me sabotar. Estou conduzindo meus negócios, Renato, assim como você conduz os seus. O que faço profissionalmente não tem relação com o nosso divórcio. Você nunca se importou com negócios antes. De repente vira essa executiva ambiciosa. Quem é você? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de significados. Quem eu era, de fato? A mesma mulher que ele havia conhecido, amado e depois traído. Ou alguém completamente nova, forjada no fogo da desilusão e determinação? Sou Camila Fontes, respondi simplesmente. A mulher que você achou que conhecia. Nos dias que se seguiram, intensifiquei minhas ações em todas as frentes. Júlia protocolou nossa resposta à petição inicial de divórcio, incluindo uma solicitação de investigação detalhada do patrimônio de Renato, movimento que eu sabia que o deixaria extremamente desconfortável, considerando as irregularidades de seus negócios. Paralelamente, expandi minha rede de contatos profissionais. Aceitei convites para palestrar em eventos empresariais. Participei de um podcast influente sobre empreendedorismo feminino, contando minha jornada de retorno ao mercado de trabalho após anos dedicados à família. Uma versão editada da verdade que, ainda assim, inspirou muitas mulheres. Cada novo cliente que minha empresa conquistava, cada novo projeto bem-sucedido, cada menção positiva na mídia local, era um tijolo na construção da minha nova identidade. Não era mais apenas a esposa do Renato. Era a doutora Camila Fontes, especialista respeitada, empresária em ascensão. Uma tarde recebi uma visita inesperada na clínica. Fernanda Pacheco, a amante de Renato, entrou em meu consultório com passos hesitantes, claramente desconfortável. Obrigada por me receber, disse ela, sentando-se na beira da cadeira como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Sei que deve me odiar. Observei-a com interesse clínico. Fernanda era indubitavelmente bonita, com aquela juventude que um dia também foi minha. Mas havia algo em seus olhos, uma insegurança, um medo, que me fez sentir uma inesperada compaixão. Não a odeio, Fernanda, nem a conheço realmente. Ela mordeu o lábio nervosa. Renato disse que vocês estão se divorciando, que foi sua ideia, que você mudou. Quase ri da audácia daquela mentira. Renato tem uma relação complicada com a verdade. Foi ele quem pediu o divórcio em meu aniversário de 40 anos, dizendo que queria alguém mais jovem. Os olhos dela se arregalaram, genuinamente chocados. Ele disse que você estava focada apenas na carreira, que não tinha mais tempo para o casamento, que vocês seguiriam caminhos separados como amigos. Interessante. E você acreditou? Fernanda baixou os olhos envergonhada. Ele pode ser convincente. Sim, definitivamente pode. O que atrás aqui, Fernanda? Duvido que seja para comparar versões da nossa separação. Ela respirou fundo como quem reúne coragem. Estou grávida de 2 meses. A revelação pairou no ar como fumaça densa.
Senti uma pontada aguda de algo que não consegui identificar imediatamente. Não era ciúme nem raiva. Talvez fosse apenas a constatação final da morte completa do meu casamento, corporificada naquela nova vida. Renato sabe? Sim, e ele não reagiu como eu esperava. Disse que precisamos avaliar a situação, que o timing é complicado por causa do divórcio, que talvez seja melhor aguardar antes de tomar qualquer decisão. Reconheci imediatamente o padrão, Renato adiando compromissos emocionais, esquivando-se de responsabilidades quando não lhe eram convenientes. Fiz a única pergunta que importava. O que você quer, Fernanda? Ela me olhou, surpresa com a diretividade da pergunta. Eu quero esse bebê, quero uma família, quero que Renato assuma suas responsabilidades. Assenti lentamente, processando essa nova informação e suas implicações para meu plano. Então lute por isso, mas esteja preparada para descobrir que o homem que você acha que conhece pode não ser quem ele realmente é. Depois que ela saiu, permaneci sentada em silêncio por alguns minutos. A vida tinha um senso de ironia notável. Enquanto Renato me descartava por ser velha demais, enfrentava agora uma paternidade não planejada com sua jovem amante. Liguei para a Júlia e compartilhei a novidade. Isso muda o cenário, comentou ela. Um filho a caminho adiciona uma nova dimensão à divisão de bens. Podemos usar isso estrategicamente. Não quero usar uma criança como instrumento de negociação, Júlia. Não estou sugerindo isso. Mas o fato de Renato estar prestes a assumir novas responsabilidades financeiras significa que ele estará mais vulnerável, mais disposto a fazer concessões para evitar complicações adicionais. Ela tinha razão, é claro. A gravidez de Fernanda colocava Renato em uma posição defensiva, exatamente quando precisávamos que ele estivesse desestabilizado. Na semana seguinte, 2 dias antes da audiência de conciliação, executei a próxima fase do plano. Marquei uma reunião com o contador da construtora, um homem meticuloso chamado Carlos, que trabalhava com Renato há mais de 10 anos. Apresentei-me como representante da holding que havia adquirido a participação de Tiago na empresa. Preciso de um relatório detalhado sobre as operações dos últimos 3 anos, solicitei. Demonstrativos financeiros, contratos principais, projeções de fluxo de caixa. Carlos empalideceu visivelmente. Isso teria que ser autorizado pelo Sr. Duarte. Ele é o sócio majoritário. Na verdade, a participação que adquirimos do Sr. Rezende nos dá direitos específicos de acesso a essas informações, conforme especificado no contrato social da empresa. Posso mostrar a cláusula exata se preferir. O contador hesitou, claramente desconfortável. Vou precisar consultar o Sr. Duarte primeiro. Fique à vontade. Sorri tranquilamente. Mas por precaução, estou deixando aqui esta notificação formal do nosso escritório de advocacia, solicitando os documentos em 48 horas. Tenho certeza que o Sr. Duarte compreenderá a importância da transparência entre sócios. Saí do escritório da construtora sentindo os olhares curiosos dos funcionários. Muitos me conheciam das festas corporativas e eventos sociais. Agora me viam em um contexto completamente diferente, não como a esposa do chefe, mas como uma executiva representando investidores. A bomba estourou naquela mesma noite. Renato chegou em casa como uma tempestade, batendo portas e chamando meu nome. Encontrou-me na biblioteca lendo tranquilamente. Que diabos você pensa que está fazendo? Rugiu ele, jogando os documentos que Carlos provavelmente lhe entregara. Que história é essa de holding? De participação na minha empresa? Marquei calmamente a página do meu livro antes de fechar e olhar para ele. Nossa empresa, Renato. Adquiri legalmente a participação de Tiago há 8 meses. Isso é impossível. Tiago nunca venderia sem me avisar. Aparentemente, ele tinha preocupações sobre a direção que a empresa estava tomando. Preocupações éticas, digamos assim. Encontrou em mim uma compradora que compartilhava dessas preocupações. Renato cambaleou, como se tivesse sido atingido fisicamente. Você não entende nada de construção civil, de contratos públicos. Não preciso entender de construção para reconhecer números que não fecham, contratos superfaturados e pagamentos sem origem declarada. Tenho aprendido muito nos últimos anos
enquanto você estava ocupado com outros assuntos. Ele me encarou, uma realização sombria, lentamente tomando conta de sua expressão. Foi tudo planejado? Desde quando? Desde que descobri sobre você e Fernanda 3 anos atrás. Desde que entendi que o homem com quem me casei não existia mais. Se é que algum dia existiu, você vai me destruir por causa de um caso? Por ciúmes? Levantei-me, finalmente permitindo que um pouco da raiva que havia controlado por tanto tempo transparecesse. Não, Renato. Vou recuperar o que é meu por direito. O que construímos juntos durante 15 anos de casamento. O que você tentou me negar quando decidiu que eu estava muito velha e precisava ser substituída por um modelo mais novo? Ele afrouxou a gravata, visivelmente abalado. O que você quer? Justiça. E vamos discutir exatamente o que isso significa na audiência de conciliação depois de amanhã. Naquela noite, enquanto ouvia Renato andando inquieto pelo apartamento, fazendo ligações desesperadas para seu advogado, senti uma estranha paz. Não era o fim da batalha. Na verdade, era apenas o início da fase final. Mas pela primeira vez em 3 anos, não precisava mais fingir. As cartas estavam na mesa e eu tinha o melhor jogo. A manhã da audiência de conciliação amanheceu com uma chuva fina, típica de Curitiba. Escolhi cuidadosamente meu vestuário. Um terno azul marinho bem cortado, sapatos discretos mais elegantes, maquiagem sutil que destacava meus olhos sem exageros. Queria transmitir confiança e profissionalismo, não vulnerabilidade ou desespero. O espelho refletia uma mulher diferente daquela que Renato conhecera. Os mesmos traços faciais, o mesmo cabelo castanho, agora com alguns fios prateados, que não me incomodava esconder, mas um olhar determinado que muitos confundiriam com frieza. Renato havia saído cedo, provavelmente para uma reunião emergencial com seu advogado. Desde a revelação sobre minha participação na construtora, ele oscilava entre acessos de fúria e tentativas desajeitadas de reconciliação. Podemos resolver isso como adultos, insistira na noite anterior. Não precisamos lavar roupa suja em público. Era engraçado como homens como ele sempre recorriam à discrição quando sentiam o controle escapando por entre os dedos. Júlia passaria para me buscar em 40 minutos. Tinha tempo para uma última revisão dos documentos que levaríamos conosco. Sentei-me na mesa da sala com uma xícara de chá de jasmim, organizando mentalmente nossa estratégia. Foi quando a campainha tocou, inesperadamente. No interfone, a voz do porteiro. Dona Camila, o senhor Tiago Rezende está aqui. Posso autorizar a subida? Tiago. A peça-chave que havia permitido minha entrada nos negócios de Renato. Não o via pessoalmente desde a formalização da venda de sua participação na construtora. Nosso contato, desde então, se limitara a mensagens ocasionais e uma ou outra ligação sobre assuntos administrativos da empresa. Pode autorizar, seu Antônio? Obrigada. Abri a porta do apartamento e aguardei. Quando Tiago emergiu do elevador, notei como parecia mais relaxado do que nos tempos em que ainda trabalhava diretamente com Renato. Vestia calças jeans escuras e uma camisa azul clara sob um blazer casual. Sem gravata, sem aquela tensão perpétua nos ombros. Camila, desculpe aparecer sem avisar. Ele me abraçou brevemente, gesto que me surpreendeu. Soube da audiência de hoje e achei que talvez precisasse de reforços. Convidei-o a entrar, intrigada com sua presença. Estou bem preparada, na verdade. Júlia organizou tudo meticulosamente. Tiago sorriu, caminhando até a ampla janela que emoldurava a vista da cidade. Não duvido. Ela tem fama de não deixar pontas soltas. Mas não vim oferecer ajuda jurídica. O que você trouxe então? Perguntei, percebendo a pasta que ele carregava. Ele se virou, seu rosto assumindo uma expressão séria. Provas. Documentos que não incluí no pacote original quando vendi minha parte. Coisas que descobri nos últimos meses investigando por conta própria. Sentamos à mesa da sala de jantar, enquanto ele espalhava diversos papéis organizadamente. Contratos com subfornecedores, recibos de pagamentos a uma empresa nas Ilhas Cayman, e-mails impressos trocados entre Renato e políticos locais, fotos de reuniões não oficiais em restaurantes afastados da cidade. Renato está muito mais envolvido em irregularidades do que imaginávamos, explicou Tiago.
apontando para um documento específico. Este contrato para a construção da nova sede da Secretaria Municipal de Obras foi superfaturado em quase 40%. O dinheiro excedente foi canalizado para esta empresa offshore, que por sua vez fez doações para fundações ligadas a 3 vereadores e um secretário estadual. Examinei os documentos com cuidado, sentindo uma mistura contraditória de choque e confirmação. Parte de mim sempre soubera que Renato operava nas fronteiras da legalidade, mas ver as evidências concretas era diferente. Não se tratava apenas de desvios pontuais, mas de um esquema sistemático e sofisticado. Por que está me mostrando isso agora, Tiago? Perguntei, encarando-o diretamente. Ele sustentou meu olhar sem hesitar. Porque você merece ter todas as cartas na mesa antes de entrar naquela sala de conciliação? E por que... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Porque tenho acompanhado sua trajetória nestes últimos meses. O que você construiu, como se reinventou, é admirável. Havia algo em seu tom que ia além da admiração profissional, mas optei por não explorar aquela nuance naquele momento. O relógio avançava e Júlia chegaria em breve. Estes documentos podem incriminar Renato, observei, mas também poderiam respingar em você como ex-sócio. Tiago deu de ombros. Meu advogado já garantiu minha proteção legal como denunciante. Além disso, há registros de e-mails onde questionei essas práticas, o que estabelece minha posição contrária. Você realmente quer queimar todas as pontes com Renato, não é? Assim como você, ele respondeu simplesmente. Ele traiu minha confiança como sócio da mesma forma que traiu você como esposa. Pessoas como Renato prosperam porque acreditam que ninguém terá coragem de enfrentá-los abertamente. A campainha tocou novamente. Desta vez era Júlia, pontual como sempre. Apresentei-a rapidamente a Tiago, que explicou sucintamente o conteúdo dos documentos que trouxera. Júlia os examinou com olhos de águia, ocasionalmente assentindo ou murmurando observações técnicas. Isso muda nossa estratégia, concluiu ela, guardando seletivamente alguns dos documentos em sua própria pasta. Não vamos expor tudo hoje, seria prematuro, mas podemos insinuar que temos mais informações do que Renato imagina. Isso deve torná-lo mais flexível nas negociações. Tiago se despediu, apertando minha mão com firmeza. Boa sorte hoje. Estarei disponível se precisar de qualquer esclarecimento sobre esses documentos. Quando ele já estava na porta, algo me ocorreu. Tiago, chamei, fazendo-o virar-se. Por que não denunciou Renato diretamente às autoridades? Por que vir a mim primeiro? Um sorriso sutil apareceu em seu rosto. Porque você merece escolher o que fazer com essas informações. É a sua história para contar, não a minha. Aquela resposta ficou ecoando em minha mente durante todo o trajeto até o fórum. Júlia dirigia habilmente pelas ruas molhadas da cidade, enquanto me atualizava sobre os últimos detalhes processuais, mas meus pensamentos estavam parcialmente com Tiago e sua inesperada demonstração de... o quê? Lealdade? Consideração? Talvez algo mais profundo que ainda não conseguia nomear. O Fórum Central de Curitiba impunha respeito com sua arquitetura imponente. Caminhamos pelos corredores de mármore, nossos passos ecoando no espaço amplo. Avistei Renato e seu advogado, doutor Maurício Prado, conhecido por representar a elite empresarial da cidade em casos de alto valor. Renato vestia um terno cinza impecável, mas seu rosto traía a tensão que tentava ocultar. Nossos olhares se encontraram brevemente, o dele questionador, o meu impassível. Não demonstrei nenhuma emoção, embora meu coração batesse acelerado. Esta não era uma batalha de sentimentos, mas de estratégia. A sala de conciliação era menor do que imaginei, com uma mesa oval no centro e o brasão da justiça na parede. A conciliadora, a doutora Helena Vasconcelos, uma mulher na casa dos 60 anos com expressão serena e olhar perspicaz, nos recebeu com formalidade profissional. Bom dia a todos. Estamos aqui para buscar um acordo amigável no processo de divórcio dos senhores Duarte e Fontes. Gostaria de lembrar que o objetivo da conciliação é encontrar uma solução que atenda razoavelmente aos interesses de ambas as partes, evitando um litígio prolongado. Sentamos em lados opostos da mesa. Renato mantinha a postura ereta,
aquela que adotava em reuniões importantes de negócios. Reconheci os sinais. Queixo levemente erguido, mãos juntas sobre a mesa, respiração controlada. Era seu modo de projetar autoridade. Funcionava com clientes impressionáveis e funcionários subordinados. Não funcionaria aqui. Dr. Maurício tomou a palavra primeiro, apresentando a proposta inicial de Renato. Eu ficaria com o apartamento no condomínio Araucária, um dos carros, minhas joias e pertences pessoais, além de uma pensão mensal generosa por 5 anos. Tempo suficiente para a senhora Duarte estabelecer-se profissionalmente. Sorri internamente ao ouvir a última parte. Estabelecer-me profissionalmente. Como se eu estivesse começando do zero. Como se não tivesse construído silenciosamente uma carreira próspera nos últimos anos. Júlia ouviu tudo com expressão neutra antes de responder. Agradeço a proposta, mas precisamos esclarecer alguns pontos fundamentais. Primeiro, minha cliente já retomou seu nome de solteira. É Doutora Fontes, não Senhora Duarte. Segundo, a proposta desconsidera completamente a realidade patrimonial do casal. Ela abriu sua pasta meticulosamente organizada e começou a apresentar nossa contraproposta. A divisão igualitária de todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo imóveis, investimentos e, o ponto crucial, o reconhecimento formal da minha participação acionária na construtora Horizonte. O rosto de Renato enrijeceu visivelmente quando Júlia mencionou a construtora. Dr. Maurício inclinou-se para cochichar algo em seu ouvido. A conciliadora observava atentamente a dinâmica. A participação da doutora Fontes na construtora é um assunto comercial separado, argumentou o Dr. Maurício. Ela adquiriu essas ações como investidora, não como esposa. Isso não deveria ser parte da discussão de divórcio. Pelo contrário, rebateu Júlia com elegância. Os recursos utilizados para essa aquisição vieram do patrimônio comum do casal. Além disso, a timing da compra, ocorrida durante a constância do casamento, torna esse ativo parte da comunhão de bens a ser dividida. Era fascinante observar Renato naquela posição defensiva. Durante nosso casamento, ele sempre controlou todas as conversas importantes, sobre finanças, sobre nosso futuro, sobre decisões familiares. Agora, pela primeira vez, ele estava sendo forçado a ouvir e responder, não a ditar. Dr. Maurício tentou outro ângulo. Meu cliente está disposto a aumentar significativamente o valor da pensão oferecida. Quanto à construtora, podemos discutir uma compensação financeira pelo valor das ações, permitindo que a empresa mantenha sua atual estrutura administrativa. A doutora Fontes não está interessada em compensação financeira pela sua participação na construtora, respondeu Júlia calmamente. Ela pretende exercer ativamente seus direitos como acionista. Renato não conseguiu conter-se mais. Isso é absurdo! Você não entende nada desse negócio, Camila. Está fazendo isso apenas para me atingir. A conciliadora interveio suavemente. Senhor Duarte, por favor, direcione seus comentários através de seu advogado. Na verdade, falei pela primeira vez, mantendo a voz calma e profissional. Entendo mais sobre a construtora do que você imagina, Renato. Sobre seus contratos com a prefeitura, sobre as transferências para a Cayman Investments Limited, sobre as reuniões com o secretário estadual de infraestrutura em churrascarias afastadas da cidade. O efeito foi imediato. Renato empalideceu visivelmente e Dr. Maurício endireitou-se na cadeira, claramente alarmado. A conciliadora percebeu a mudança na atmosfera da sala, embora não pudesse compreender completamente o subtexto. Talvez, sugeriu a doutora Helena, seja produtivo fazermos uma breve pausa para que as partes possam conversar reservadamente com seus representantes legais. Concordamos todos. Júlia e eu nos retiramos para uma pequena sala adjacente. Jogada de mestre, comentou ela, permitindo-se um sorriso discreto. A menção a Cayman Investments o abalou completamente. Foi calculado, admiti. Queria que ele soubesse que tenho informações específicas, não apenas suspeitas vagas. Acho que podemos esperar uma mudança significativa na postura deles quando voltarmos. Ela estava certa. Ao retornarmos à sala de conciliação 15 minutos depois, encontramos um Renato visivelmente tenso e um Dr. Maurício muito mais conciliador. Após refletir,
Meu cliente gostaria de apresentar uma nova proposta, anunciou o advogado. Estamos dispostos a reconhecer a legitimidade da participação acionária da doutora Fontes na construtora, com algumas condições quanto à gestão operacional da empresa. A negociação prosseguiu por mais 2 horas, com avanços e recuos táticos de ambos os lados. Eventualmente, chegamos a um acordo preliminar que, embora não fosse perfeito, representava uma vitória significativa para mim. Manteria minha participação na construtora, receberia metade de todos os bens comuns e, mais importante, Renato assinaria um documento reconhecendo oficialmente que solicitou o divórcio, incluindo uma cláusula de confidencialidade que o impediria de fazer declarações depreciativas sobre mim. Quando finalmente deixamos o fórum, a chuva havia parado e um sol tímido começava a aparecer entre as nuvens. Júlia parecia satisfeita com o resultado. Foi apenas a primeira rodada, lembrou ela, enquanto caminhávamos para o estacionamento. Ainda temos muito trabalho pela frente até finalizar todos os detalhes, mas estabelecemos uma posição forte. Obrigada, Júlia. Não teria conseguido sem você. Ela sorriu, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Você teria encontrado um caminho. Tenho visto sua determinação nesses últimos anos. É inspirador. Naquela noite, depois que Júlia me deixou em casa, encontrei o apartamento vazio. Renato havia deixado um bilhete informando que dormiria no flat, que mantinha no centro da cidade. Um espaço que eu sempre soubera que existia, mas fingira não conhecer sua verdadeira finalidade. Servi-me uma taça de vinho e saí para a varanda. A cidade começava a acender suas luzes enquanto o crepúsculo pintava o céu em tons de roxo e laranja. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Tiago. Como foi a audiência? Hesitei antes de responder. Havia algo na forma como Tiago aparecera em minha vida neste momento crucial que me deixava simultaneamente grata e cautelosa. Seus motivos pareciam sinceros, mas já havia confiado cegamente antes. Não cometeria o mesmo erro 2 vezes. Produtiva. Os documentos foram úteis, embora não tenha sido necessário usá-los diretamente. Apenas insinuar sua existência foi suficiente. Sua resposta veio rapidamente. Imaginei que seria. Renato sempre teve medo de que seus esquemas viessem à tona. Gostaria de ouvir mais detalhes. Jantaria comigo amanhã? Olhei para a mensagem por longos segundos. Era um convite profissional? Pessoal? Algo entre os dois? Tiago havia sido meu paciente brevemente, depois meu aliado corporativo. Agora parecia querer ser algo mais. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Apenas para ser claro, não estou tentando me aproveitar de sua situação vulnerável. Apenas acho que temos muito em comum, inclusive a experiência de sermos traídos pela mesma pessoa. Se preferir manter nosso contato estritamente profissional, compreendo perfeitamente. Sorri com a transparência. Era refrescante depois de anos decifrando as meias verdades de Renato. Jantar seria agradável, respondi finalmente. Mas vamos com calma. Ainda estou processando muitas mudanças. Claro, sem pressa. Guardei o celular e contemplei novamente a cidade abaixo. Tantas luzes, tantas vidas entrelaçadas, tantas histórias acontecendo simultaneamente. A minha estava passando por uma reescrita dramática, capítulo após capítulo. O encontro com Tiago havia sido um ponto de virada inesperado. Seus documentos representavam mais que evidências contra Renato. Eram um símbolo de como as alianças certas podem transformar uma situação aparentemente sem saída. Ele poderia ter usado aquelas informações para benefício próprio, negociado diretamente com Renato ou levado tudo às autoridades. Em vez disso, colocou aquele poder em minhas mãos, confiando em meu discernimento. Lembrei-me de uma frase que minha mãe, Dona Zuleide, costumava dizer. Nas grandes tempestades da vida, preste atenção não apenas ao estrago, mas às oportunidades que os ventos fortes trazem. A traição de Renato havia sido minha tempestade. Devastadora, implacável, transformadora. Mas também trouxera oportunidades que nunca teria vislumbrado em dias de céu limpo. Voltei para dentro quando a noite já estava completamente estabelecida. No quarto, que agora ocupava sozinha, abri a gaveta da mesa de cabeceira e retirei um pequeno caderno onde havia anotado 3 anos antes meus objetivos após descobrir a infidelidade de Renato. A lista era simples.
recuperar minha independência financeira, reconstruir minha carreira profissional, proteger a Amanda dos impactos negativos, garantir minha parte justa no patrimônio conjunto, redescobrir quem sou além do papel de esposa. Olhei para cada item constatando com satisfação que os 4 primeiros estavam encaminhados ou já realizados. Quanto ao 5º, esse era um processo contínuo, uma jornada que apenas começava. Adormeci pensando não no passado que Renato havia destruído, mas no futuro que eu mesma estava construindo. Um futuro onde o encontro inesperado com Tiago poderia representar apenas mais um capítulo interessante, ou talvez algo muito mais significativo. E pela primeira vez em muito tempo, a incerteza não me assustava. Pelo contrário, parecia repleta de possibilidades. O jantar com Tiago aconteceu em um pequeno restaurante italiano no bairro de Santa Felicidade, longe dos lugares que Renato frequentava com seus clientes e sócios. Era um estabelecimento familiar, com toalhas de linho branco, velas em castiçais de bronze e um pianista idoso tocando melodias clássicas ao fundo. A simplicidade elegante do lugar contrastava com os restaurantes ostensivos que Renato sempre preferia, estabelecimentos onde ser visto era tão importante quanto a comida. Tiago me aguardava na mesa reservada, levantando-se gentilmente quando me aproximei. Vestia uma camisa azul escura e calças caque, casual sem ser desleixado. Notei que havia cortado o cabelo desde nosso último encontro, adotando um estilo mais moderno que suavizava suas feições. "Você está linda", comentou ele enquanto puxava a cadeira para que eu me sentasse. Agradeci com um sorriso contido. Havia escolhido um vestido verde esmeralda simples, mas bem cortado, acompanhado por um colar de pérolas que ganhara de minha mãe. Nada extravagante, nada que gritasse, "Estou tentando impressionar". Apenas uma mulher confiante encontrando um colega para jantar. A conversa fluiu naturalmente, entre taças de vinho tinto e pratos de ravioli artesanal. Falamos sobre negócios inicialmente, a construtora, o mercado imobiliário de Curitiba, os projetos futuros que ele desenvolvia em sua nova empresa de consultoria ambiental para construções sustentáveis. Gradualmente, a conversa derivou para temas mais pessoais. Quando soube que tinha decidido vender sua parte na construtora, fiquei intrigada, confessei enquanto dividíamos uma sobremesa de tiramisu. "Você parecia completamente comprometido com o negócio." Tiago girou a taça de vinho entre os dedos, pensativo. "Estava por muitos anos. Renato e eu começamos juntos. Éramos apenas 2 engenheiros recém-formados, com grandes sonhos e um pequeno empréstimo do banco." Ele sorriu com nostalgia. "Nos primeiros anos, realmente construíamos algo significativo. Projetos habitacionais acessíveis, revitalização de áreas degradadas. Tínhamos um propósito além do lucro. O que mudou? Gradualmente, quase imperceptivelmente no início, Renato começou a priorizar conexões políticas sobre qualidade construtiva. Passou a frequentar círculos cada vez mais poderosos e flexíveis moralmente. Seus olhos encontraram os meus. "Você deve ter notado a mudança nele também." Assenti lentamente. Notei. Chamei de amadurecimento, de ambição natural. Criei inúmeras justificativas. Todos nós criamos. É difícil aceitar que alguém em quem confiamos plenamente possa mudar tanto. Ou talvez, sugeri, eles sempre foram assim, e nós que demoramos para enxergar a verdade. Tiago considerou a ideia. Pode ser, ou talvez o poder realmente corrompa, como diz o velho clichê. Renato não era desonesto quando começamos. Tenho certeza disso. Mas cada compromisso ético que ele fez, cada regra que dobrou apenas desta vez, abriu caminho para o próximo desvio, até que a exceção virou regra. Reconheci o padrão que ele descrevia, o mesmo que havia testemunhado em meu casamento. Pequenas mentiras que se tornaram grandes enganos, pequenas ausências que se transformaram em distanciamento completo, pequenas indulgências que evoluíram para traição descarada. "É por isso que os documentos que você me entregou são tão importantes", observei. "Não apenas como ferramenta de negociação no divórcio, mas como prova de que não estou louca, que realmente vi o que pensei ter visto todos esses anos." "Validação é poderosa", concordou Tiago. Passei anos duvidando de meu próprio julgamento, quando Renato descartava minhas preocupações como
excessivamente cautelosas ou ingênuas. Gaslighting, comentei. Uma técnica que ele domina perfeitamente. Conversamos por horas, descobrindo similaridades em nossas experiências que nunca havíamos compartilhado durante o breve período em que ele foi meu paciente. Como terapeuta, mantive o foco em suas necessidades durante aquelas sessões. Como iguais, agora podíamos explorar um território comum. Quando o Tiago me deixou em casa, senti uma leveza que não experimentava há muito tempo. Não era romance. Ou pelo menos, não apenas isso. Era a sensação libertadora de ser compreendida sem necessidade de explicações extensas, de compartilhar feridas semelhantes com alguém que realmente entendia sua profundidade. Nos dias que se seguiram, mantivemos contato frequente, mensagens casuais, ligações ocasionais, um café rápido entre compromissos. Nada precipitado, nada que pudesse ser interpretado como rebound emocional. Apenas duas pessoas construindo uma conexão genuína, degrau por degrau. Enquanto isso, o processo de divórcio avançava. Após a audiência de conciliação, Renato adotou uma abordagem mais pragmática. Seu advogado e Júlia trocavam e-mails diariamente, refinando os termos do acordo. A notícia da gravidez de Fernanda havia se espalhado em nosso círculo social, acrescentando uma camada extra de pressão sobre Renato para resolver rapidamente nossa separação. 3 semanas após a audiência, recebi uma ligação inesperada de Fernanda. Sua voz soava tensa, quase quebrada. Preciso conversar com você pessoalmente. É importante. Concordei em encontrá-la em uma cafeteria próxima à universidade. Quando cheguei, ela já estava lá, mexendo nervosamente em sua xícara de chá. A gravidez começava a se mostrar em uma pequena curva em sua barriga, destacada pelo vestido justo que usava. Renato terminou comigo, anunciou ela sem preâmbulos assim que me sentei. Disse que o momento é complicado, que não pode assumir outro compromisso enquanto o divórcio não estiver finalizado. Observei seu rosto jovem, agora marcado por uma mistura de mágoa e determinação. Sinto muito, disse com sinceridade. Apesar de tudo, não conseguia sentir satisfação com seu sofrimento. Ela também havia sido enganada, apenas de maneira diferente. Não vim buscar sua simpatia, respondeu Fernanda, endireitando os ombros. Vim porque acho que você deveria saber que ele está escondendo dinheiro. Muito dinheiro. Isso capturou minha atenção completamente. Como assim? Renato tem uma conta em Montevidéu. Não está no nome dele. Foi aberta usando uma empresa de fachada chamada Miramar Empreendimentos. Descobri por acidente, quando o ajudei a organizar alguns documentos pessoais. Ela abriu a bolsa e tirou um pendrive. Aqui estão cópias de extratos, transferências, tudo que consegui reunir antes de ele me afastar. Peguei o dispositivo, sentindo seu peso insignificante na palma da minha mão. Por que está me dando isso? Fernanda me encarou diretamente. Porque estou grávida de um homem que claramente não tem princípios nem lealdade. Meu filho merece mais do que migalhas de atenção e suporte financeiro mínimo. E por quê? Ela hesitou brevemente. Porque apesar de como começamos, acho que você não merece ser roubada depois de 15 anos de casamento. Agradeci pela informação, prometendo usá-la adequadamente. Antes de nos despedirmos, perguntei: o que vai fazer agora? Um pequeno sorriso cruzou seus lábios. Vou para São Paulo. Tenho uma proposta de emprego em uma incorporadora lá. Um recomeço completo. Boa sorte. Disse sinceramente. Para você e seu bebê. Na manhã seguinte, entreguei o pendrive a Júlia, que imediatamente passou seu conteúdo para nossa equipe financeira analisar. A informação era explosiva. Renato havia transferido aproximadamente 30% de seus ativos para esta conta uruguaia nos últimos 2 anos, claramente preparando-se para um eventual divórcio. Isso muda tudo, afirmou Júlia, folheando os relatórios preliminares da análise. É ocultação de bens em processo de divórcio, um crime. Podemos usar isso não apenas para garantir sua parte justa, mas potencialmente para renegociar todo o acordo em termos muito mais favoráveis. A descoberta coincidiu com a proximidade da audiência final de divórcio, marcada para a última sexta-feira do mês. Ironicamente, apenas 2 dias antes de completar 41 anos. A data redonda que Renato escolhera para me entregar os papéis do divórcio seria seguida
quase um ano depois, pelo encerramento oficial de nosso casamento. Na véspera da audiência final, recebi uma mensagem de Renato pedindo para conversarmos em particular. Relutantemente, concordei em encontrá-lo em um café neutro no centro da cidade. Ele chegou pontualmente, vestindo um terno grafite que eu mesma havia escolhido para ele no Natal anterior. Parecia mais velho, com olheiras pronunciadas e novas linhas de expressão marcando sua testa. O estresse dos últimos meses havia cobrado seu preço. "Obrigado por vir", começou ele, após fazermos nossos pedidos. "Achei que devíamos conversar antes de amanhã. Apenas nós dois, sem advogados." "Estou ouvindo", respondi, mantendo minha expressão neutra. "Olha, Camila, sei que cometi erros, grandes erros." Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto familiar de quando estava nervoso. A forma como pediu o divórcio foi imperdoável. As coisas que disse não são o que realmente penso de você. Não importa mais o que você pensa de mim, Renato. Eu sei, eu sei." Ele suspirou profundamente. "Só queria dizer que você provou seu valor, sua competência. Admiro como você se reinventou, como construiu algo por conta própria. Estudei seu rosto procurando sinais de manipulação. O que você realmente quer com esta conversa?" Ele hesitou antes de responder. "Quero propor um acordo mais simples, sem tribunais, sem exposição pública, sem risco para nenhum de nós. Estou disposto a ser generoso." Compreendi imediatamente. Ele havia descoberto que eu sabia sobre a conta em Montevidéu e estava tentando se antecipar. "Define generoso, por favor", solicitei, curiosa para ver até onde iria. "Você fica com o apartamento, com sua participação na construtora, com 60% dos nossos investimentos conjuntos aqui no Brasil." Ele baixou a voz. "Em troca, encerramos tudo amanhã, sem novas investigações patrimoniais, sem complicações desnecessárias." Tomei um gole de meu cappuccino, deixando-o esperar pela resposta. Finalmente, coloquei a xícara na mesa e o encarei diretamente. "Renato, você passou 15 anos me subestimando. Não vou permitir que faça isso uma última vez." Inclinei-me ligeiramente para a frente. "Sei sobre a Miramar Empreendimentos. Sei sobre cada centavo que você escondeu em Montevidéu. E sei exatamente o que isso significa legalmente para nosso processo de divórcio." Seu rosto empalideceu visivelmente. "Como você... Não importa como. Importa que amanhã tudo virá à tona oficialmente. E você terá que enfrentar não apenas as consequências financeiras, mas também as legais." Ele passou da palidez ao rubor em segundos. "Você não faria isso. Também seria prejudicial para você, para nossa filha, para sua nova empresa. A diferença entre nós, Renato, é que eu já não tenho medo de perdas. Você me tirou o que eu mais valorizava: a confiança, o respeito, a família que construímos. O que mais poderia me tirar agora?" Deixei o café antes que ele pudesse responder, sentindo-me simultaneamente exausta e fortalecida. No caminho para casa, liguei para Júlia e relatei a conversa. Ela ficou satisfeita com minha firmeza. "Ele vai tentar alguma manobra desesperada até amanhã", previu ela. "Esteja preparada." A previsão de Júlia se confirmou poucas horas depois, quando recebi uma ligação do Dr. Oswaldo Queiroz, meu antigo terapeuta. "Camila, Renato me ligou." Sua voz soava preocupada. "Fez perguntas estranhas sobre seu estado emocional. Insinuou que você estaria mentalmente instável devido ao estresse do divórcio. Ele está tentando me desqualificar." Concluí imediatamente. "Provavelmente planeja argumentar que não estou em condições de tomar decisões financeiras sólidas." Foi o que imaginei. Obviamente, não violei o sigilo terapêutico, mas achei que você deveria estar ciente desta abordagem. Agradeci ao Dr. Oswaldo pelo aviso e imediatamente informei Júlia, que acrescentou esta tentativa ao nosso arsenal para a audiência do dia seguinte. Na manhã da audiência final, acordei antes do amanhecer. Preparei-me meticulosamente, escolhendo um terno azul marinho com detalhes em branco. Profissional, confiante, inabalável. Prendi meu cabelo em um coque baixo e apliquei uma maquiagem leve que destacava meus olhos. Queria que todos na sala, especialmente Renato, vissem claramente meu olhar firme e determinado. Júlia me buscou às 8h30. No caminho para o tribunal,
revisamos nossa estratégia pela última vez. A conta uruguaia seria nossa carta principal, mas tínhamos outras em reserva, incluindo os documentos fornecidos por Tiago sobre as irregularidades na construtora. Nossa abordagem seria gradual, revelar uma camada de informações, dar a Renato a chance de cooperar plenamente e, apenas se ele resistisse, avançar para a próxima revelação. O fórum estava mais cheio naquela manhã do que na audiência de conciliação. Avistei Renato e Dr. Maurício próximos à entrada da sala de audiências, conversando intensamente em voz baixa. Havia uma terceira pessoa com eles, um homem que reconheci como Dr. Paulo Mendes, um renomado psiquiatra forense que frequentemente atuava como perito em casos complexos. Ele realmente vai tentar o ângulo da instabilidade emocional, murmurei para Júlia, indicando discretamente o psiquiatra. Deixe-o tentar, respondeu ela com confiança. Trouxe nosso próprio especialista. Apenas então notei que Dr. Osvaldo havia chegado e aguardava em um banco próximo. Ele acenou discretamente. A juíza designada para nosso caso, doutora Marina Leitão, tinha reputação de ser rigorosa e minuciosa. Sentada em seu posto elevado, ela analisou os documentos preliminares com expressão neutra antes de iniciar a sessão. Estamos aqui para finalizar o processo de divórcio entre Renato Duarte e Camila Fontes, anunciou ela formalmente. Entendo que houve tentativas de conciliação que resultaram em acordo parcial. Há questões pendentes a serem resolvidas? Dr. Maurício levantou-se primeiro, assumindo uma expressão de preocupação estudada. Excelência, antes de prosseguirmos, meu cliente gostaria de levantar uma questão preliminar relativa à capacidade da senhora Duarte de tomar decisões financeiras complexas neste momento. Ele começou a desenvolver o argumento sobre meu suposto desequilíbrio emocional, citando mudanças drásticas de comportamento, decisões impulsivas e possível quadro depressivo reativo. Doutor, Paulo Mendes foi chamado para oferecer uma avaliação preliminar, embora admitisse que nunca havia me examinado pessoalmente. Júlia permitiu que a farsa se desenvolvesse completamente antes de solicitar a palavra. Excelência, esta alegação não apenas carece de qualquer fundamento, como representa uma tentativa transparente de desviar a atenção do verdadeiro problema neste caso, a ocultação deliberada de bens por parte do Sr. Duarte. Ela então apresentou metodicamente as provas da conta uruguaia, complementadas por um relatório financeiro detalhado preparado por um contador forense. O impacto foi imediato. A juíza franziu o senho enquanto examinava os documentos, ocasionalmente lançando olhares severos na direção de Renato. Sr. Duarte, o senhor está ciente que ocultar bens em processo de divórcio constitui crime? Perguntou a doutora Marina diretamente. Dr. Maurício tentou intervir, mas Renato o impediu com um gesto. Excelência, houve um mal-entendido. Esses recursos representam investimentos comerciais legítimos que coincidentemente foram transferidos nos últimos 2 anos, à medida que seu casamento deteriorava, completou Júlia, e que coincidentemente não foram declarados em nenhum documento oficial deste processo. A audiência prosseguiu com Renato cada vez mais acuado. A estratégia da instabilidade emocional foi completamente abandonada, especialmente após Dr. Osvaldo apresentar um relatório profissional atestando minha plena capacidade mental e emocional. Foi neste momento crítico que as portas da sala se abriram e Fernanda entrou, sua gravidez agora visível no vestido justo que usava. Todos os olhares se voltaram para ela. A juíza pareceu brevemente desconcertada com a interrupção. Peço desculpas, Excelência, disse Fernanda avançando pelo corredor central. Fui informada que minha presença poderia ser relevante para este caso. Júlia sorriu discretamente. Havíamos coordenado esta entrada, mas mantido em segredo até o último minuto. E a senhora é? Inquiriu a doutora Marina. Fernanda Pacheco, ex-assistente executiva do Sr. Duarte e... Ela fez uma pausa significativa. Mãe de seu filho que nascerá em aproximadamente 4 meses. O burburinho na sala foi instantâneo. Renato parecia completamente desmoralizado, seu rosto alternando entre palidez e rubor, enquanto o Dr. Maurício sussurrava furiosamente em seu ouvido. A juíza rapidamente restabeleceu a ordem
e solicitou que Fernanda explicasse sua relevância para o caso. Ela então detalhou como havia descoberto a conta uruguaia e como Renato havia terminado o relacionamento ao perceber que ela sabia demais. Ao final de quase 3 horas de audiência, estava claro para todos na sala que Renato não tinha mais como sustentar sua posição. A juíza determinou que todos os bens ocultos fossem incluídos na partilha, que minha participação na construtora fosse plenamente reconhecida e ainda ordenou uma investigação independente para verificar se havia outros ativos não declarados. Quando deixamos o tribunal, senti uma mistura poderosa de alívio, vindicação e, finalmente, um genuíno sentimento de encerramento. Renato tentou me abordar no corredor, mas Júlia habilmente me conduziu para longe, cercada por nossa equipe jurídica. Do lado de fora, sob o sol brilhante daquela tarde de sexta-feira, encontrei Tiago, aguardando com um buquê discreto de lírios brancos, minhas flores favoritas, como havia mencionado casualmente durante nosso jantar. Pensei que merecesse uma pequena celebração, disse ele, entregando-me as flores. Sorri, tocada pelo gesto. Obrigada por estar aqui, por tudo. É apenas o começo, respondeu ele com um sorriso caloroso. 2 dias depois, na manhã do meu aniversário de 41 anos, acordei na minha nova casa. Um apartamento elegante, mas aconchegante no bairro do Batel, que havia comprado secretamente meses antes. As caixas da mudança ainda estavam empilhadas pela sala, mas não me importei. Fiz café e saí para a pequena varanda observando o nascer do sol sobre Curitiba. Meu celular vibrou com uma mensagem de Amanda. Feliz aniversário, mãe. Chego aí às 11h para te ajudar com a mudança e depois comemorar. Te amo. Sorri, sentindo uma onda de gratidão por ter preservado minha relação com minha filha através de toda a turbulência. Outras mensagens começaram a chegar. De Júlia, de minha mãe, de colegas de trabalho, de novos amigos que havia feito nesta jornada de redescobrimento. E uma, especialmente significativa, de Tiago. Feliz aniversário, Camila. Que este novo ano marque não apenas mais uma volta ao redor do sol, mas o primeiro capítulo de uma história inteiramente nova. Uma história que você está escrevendo com suas próprias palavras, em suas próprias condições. Respondi com um simples obrigada. Vamos escrever páginas maravilhosas. O último ano havia sido o mais desafiador da minha vida, começando com um aniversário marcado pela rejeição e humilhação e culminando em um que simbolizava libertação e novos começos. Não era apenas um ano a mais, era o primeiro ano de uma vida inteiramente minha. Olhando para trás, percebo como minha vida se transformou completamente em apenas um ano. De esposa traída a empresária bem-sucedida, de mulher humilhada a pessoa realizada. Minha história começou com uma frase cruel, dita por Renato no meu aniversário de 40 anos. Você já está muito velha, quero uma mulher mais nova. Palavras que ele jamais imaginaria que seriam o gatilho para sua própria queda. Quando assinei aqueles papéis de divórcio com um sorriso no rosto, deixando Renato completamente desconcertado, eu já vinha me preparando silenciosamente por 3 longos anos. Desde o momento em que descobri suas mensagens para Fernanda, sua jovem assistente, comecei a traçar um plano meticuloso para garantir que, quando o inevitável acontecesse, eu não seria a vítima da história. Reconstruí minha carreira como psicóloga, especializando-me em consultoria para executivos. Criei a Clínica Renascer, que rapidamente se tornou referência em Curitiba. Estudei finanças, investimentos e gestão empresarial, enquanto fingia ser apenas a esposa perfeita, organizando jantares para os clientes de Renato, sorrindo em eventos sociais, mantendo as aparências. Com a ajuda de Júlia, minha melhor amiga e advogada especialista em divórcios de alto padrão, comecei a transferir discretamente parte de nosso patrimônio conjunto para contas em meu nome. Tudo legal, tudo documentado, tudo dentro dos meus direitos como esposa. Paralelamente, descobri as atividades ilícitas de Renato na construtora Horizonte, contratos superfaturados, propinas, empresas offshore, lavagem de dinheiro. O ponto de virada veio quando Tiago, sócio minoritário de Renato, decidiu vender sua participação na empresa. Em vez de buscar um comprador externo, ele me ofereceu a oportunidade.
tornei-me secretamente sócia da construtora do meu próprio marido, criando uma holding para ocultar minha identidade como investidora. Foi uma jogada arriscada, mas calculada. Quando Renato finalmente pediu o divórcio no meu aniversário de 40 anos, pensando que estaria me destruindo com suas palavras cruéis, não imaginava que eu já controlava grande parte de nossos ativos, conhecia todos os seus segredos comerciais e tinha provas de suas atividades ilícitas. Não sabia que sua jovem amante Fernanda estava grávida e prestes a ser abandonada por ele. E certamente não esperava que eu tivesse me transformado em uma mulher completamente diferente daquela com quem se casara. A audiência final de divórcio foi o clímax perfeito desta história. Quando Renato tentou me desqualificar, alegando instabilidade emocional, revelamos a existência da conta secreta em Montevidéu. Quando tentou minimizar suas obrigações financeiras, Fernanda apareceu na audiência, visivelmente grávida, expondo sua duplicidade. A juíza não apenas garantiu meus direitos sobre todos os bens, incluindo os que ele tentou ocultar, como também ordenou uma investigação mais ampla de suas atividades financeiras. Hoje, aos 41 anos, vivo em meu próprio apartamento no Batel, comando uma empresa próspera e estou descobrindo novos horizontes pessoais e profissionais. Minha relação com Amanda, minha filha, está mais forte que nunca. E Tiago, o ex-sócio de Renato, que se tornou meu aliado e possivelmente algo mais, representa uma nova possibilidade de conexão baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. Renato, último que soube, estava tentando evitar processos por sonegação fiscal e fraude em contratos públicos. A construtora Horizonte perdeu credibilidade no mercado e vários clientes importantes migraram para concorrentes, incluindo alguns que agora trabalham com minha consultoria. Fernanda se mudou para São Paulo com o bebê, recomeçando sua carreira longe da sombra dele. Aprendi que a melhor vingança não é destruir o outro, mas reconstruir a si mesma. Não é sobre alimentar o ódio, mas sobre transformar a dor em combustível para o crescimento. É sobre redescobrir seu valor quando alguém tenta convencê-la que você não vale mais nada. Se você está passando por algo parecido, uma traição, um divórcio doloroso, uma rejeição que parece ter destruído sua identidade, quero que saiba, não é o fim. Pode ser, na verdade, o começo de algo muito mais autêntico e gratificante. O momento em que você finalmente assume o controle da sua própria história. Preparar e executar meu plano levou tempo, paciência e muita força interior. Houve momentos em que quase desisti, em que a dor parecia insuportável, em que o medo do futuro me paralisava. Mas cada passo, por menor que fosse, me levava para mais longe da mulher insegura que dependia da aprovação de Renato e mais perto da pessoa que eu realmente queria ser. Não foi apenas sobre recuperar o que era meu por direito, embora isso fosse importante. Foi sobre recuperar minha voz, minha confiança, minha capacidade de sonhar e realizar. Foi sobre olhar no espelho e reconhecer novamente a mulher que havia se perdido durante anos de pequenas concessões e grandes silêncios. A idade que Renato usou para me descartar, 40 anos, tornou-se exatamente o marco do meu renascimento. Que ironia! Enquanto ele buscava juventude em relacionamentos fadados ao fracasso, eu encontrava uma maturidade poderosa dentro de mim mesma, uma força que só vem com os anos vividos, as batalhas enfrentadas, as cicatrizes acumuladas. Compartilho minha história no canal Vingança do Dia não para incentivar o ressentimento, mas para inspirar a transformação, para mostrar que mesmo nos momentos mais sombrios, quando alguém tenta diminuir seu valor e apagar sua luz, você pode encontrar dentro de si recursos que nem imaginava possuir. Se você gostou dessa história, por favor, inscreva-se no canal Vingança do Dia. Temos novos relatos todos os dias de pessoas que, como eu, transformaram situações de dor em histórias de superação e empoderamento. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essas narrativas inspiradoras e talvez encontrar força para suas próprias lutas. E se puder, comente abaixo contando sua reação. O que você faria no meu lugar? Já viveu algo parecido? Como lidou com a situação? Seus comentários são essenciais para mantermos essa comunidade de apoio e inspiração.
Não tenha vergonha de compartilhar sua própria jornada. Muitas vezes, sua história pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Você não imagina quanto trabalho há por trás de cada vídeo que produzimos. Horas de entrevistas, edição, roteirização, tudo para trazer histórias autênticas que possam fazer a diferença na vida de quem assiste. Se quiser contribuir para que possamos continuar trazendo conteúdo diário de qualidade, considere nos apoiar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações que ajudam a cobrir os custos de produção. Mesmo pequenas quantias fazem enorme diferença para mantermos o canal funcionando e alcançando mais pessoas. Lembre-se que sua história também merece ser contada. Se você tem um relato de superação e gostaria de compartilhá-lo no Vingança do Dia, entre em contato através dos comentários ou das nossas redes sociais. Nunca se esqueça, ninguém pode definir seu valor, ninguém pode determinar seu potencial baseado na sua idade, aparência ou qualquer outro fator externo. Sua história é sua para escrever e você sempre pode virar a página e começar um novo capítulo. Aqui do meu novo apartamento em Curitiba, olhando para a cidade que testemunhou minha transformação, despeço-me com gratidão por você ter me ouvido até aqui. Volte amanhã para uma nova história no canal Vingança do Dia. E lembre-se, às vezes o final feliz não é com o príncipe encantado, é com você mesma, finalmente livre para viver em seus próprios termos.